Mais uma vez, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido a igreja a abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. O medo é algo que todo mundo enfrenta e é uma resposta natural às incertezas da vida, como a gente lida com as inseguranças que o mundo nos apresenta, porque está constantemente mudando. Como a gente frequenta também as pressões sociais para se destacar no trabalho, por exemplo, ou o equilíbrio emocional diante de ansiedade que nos domina e solidão. Há também um medo constante, que é o medo da morte, o medo da perda dos entes queridos, e vai se tornando mais palpável esse medo à medida que nós vamos envelhecendo, enfrentamos doenças. Muitos buscam uma solução para esses medos em coisas como segurança financeira, uma carreira de sucesso, relacionamentos perfeitos, consumo excessivo no entretenimento, tentando evitar aquilo que realmente nos assusta. Contudo, no fundo, sabemos que nada disso pode nos proporcionar um controle total sobre o futuro que nos aguarda. O medo, em sua forma mais crua, está sempre lá, espreitando, esperando para dominar os nossos corações. Como disse, todo mundo enfrenta o medo, inclusive os cristãos, mas de uma maneira que parece mais paradoxal, de uma maneira bem mais difícil de entender, onde apenas a razão não é suficiente. Você pode olhar para um cristão e pensar que ele está livre do medo, mas muitas vezes isso não é verdade. Cristãos ainda enfrentam medos profundos, o medo de não ser suficiente, o medo de não cumprir os propósitos de Deus, o medo de falhar em algo. Será que eu estou desapontando o Deus que eu sirvo? O medo de ser rejeitado pela comunidade de fé a qual faz parte. O medo de não corresponder ao que é esperado do bom cristão e do que o Evangelho ele nos fala. Além disso, há o medo também do sofrimento. Será que Deus vai me abandonar diante das dificuldades que a vida me apresenta? O medo da morte, o medo de ver a vida desmoronar por algo que a gente não espera, que não podemos controlar e que apresenta-se de uma maneira muito real para cristãos também. A diferença entre cristãos e não cristãos está na resposta a qual nós damos a esses medos. Para os não cristãos, eles se apegam a coisas visíveis, a coisas palpáveis, a coisas que podem enxergar. Podem enxergar o dinheiro, enxergar o status, enxergar a saúde. Tudo isso traz uma falsa segurança de controle. Mas no fim o medo continua, porque por mais que a gente tente, a gente não tem o controle total sobre todas as coisas e sobre todas as tempestades que acontecem na nossa vida. Para os cristãos, a resposta é muito mais sobre confiar no poder de Deus. Quantas vezes em nossas vidas, diante das dificuldades, nós perguntamos a Deus: Senhor, onde estás? Não importa que nós pereçamos, ou não importa o que estamos passando. Podemos nos sentir aterrorizados, achando que estamos sozinhos nas adversidades, nas tempestades. O medo pode não desaparecer da nossa vida, mas Jesus, ele nos desafia a confiar nele, que mesmo diante das adversidades, das tempestades, ele está com a gente. Ele nos ajuda e nos dá o poder para enfrentar todas as situações de medo.
Se você não crê em Jesus, pode parecer contra-intuitivo, vai de encontro ao seu medo, porque Jesus, ele é alguém invisível, nós não vemos, mas você pode estar acostumado a buscar soluções externas, soluções em coisas visíveis, e se agarrar naquilo que pode ser controlado, mas permita-se hoje ser também desafiado por Jesus. Jesus que é o Rei, Jesus que é Deus encarnado, o Deus invisível, e se desafia a confiar nele, porque ele te ajudará, assim como tem me ajudado a enfrentar os meus medos, sem que nós precisemos confiar em nós mesmos, e sem que a gente precise confiar no mundo e nas soluções que o mundo oferece. É o que o Evangelho de Marcos ele vai falar para a gente no capítulo 4, versículos 35 a 41. Acompanhe comigo a leitura bíblica. Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Diz o seguinte, o texto sagrado. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Meus irmãos, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor agradecendo sua palavra. Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença e queremos agradecer tua sagrada palavra lida. Pedimos ao Senhor que aplique em nossos corações e que os nossos corações eles sejam solos férteis para a palavra de Cristo e estejam quebrantados para receber o seu ensino. Pedimos a ti também que eu seja encontrado fiel manejando a palavra da verdade. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Marcos, meus irmãos, se vocês se recordam, capítulo 1, começa com uma declaração muito poderosa, muito ousada. O Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Evangelhos são as boas notícias, usadas geralmente na corte imperial, para falar sobre uma guerra, sobre uma notícia boa, o aniversário do próprio imperador. E Marcos, ele utiliza isso para apresentar que a boa notícia é que o rei, ele manifesta o seu poder na história, de várias maneiras que nós não compreendemos. Ao longo do livro, a gente vê que Marcos, ele mostra que Jesus revela a sua autoridade no seu ensino sobre os demônios, autoridade sobre as doenças, e aí a gente vai vendo que isso inclui sua autoridade e seu poder sobre os seus discípulos, que muitas vezes ainda não entendem, não compreendem totalmente quem ele é. E no capítulo 4, após ensinar em parábolas, Jesus e os seus discípulos enfrentam uma tempestade no mar. Jesus está calmamente dormindo diante dessa tempestade. Os discípulos estão acordados, temendo por sua vida. E Jesus, ele acalma essa tempestade. E os discípulos se perguntam, quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Essa pergunta ecoa uma declaração inicial que Marcos já respondeu para nós e para o público original dele, as pessoas que estavam sendo perseguidas na igreja de Roma. Marcos, ele escreve para esse público e nos desafia a refletir diante das situações que nos cercam. Esses irmãos estavam cercados por iminência da sua morte, mas se Jesus é o Filho de Deus com poder sobre todas as coisas,
ele tem a capacidade de manifestar esse poder de maneiras que nos desafiam a passar pelas situações que enfrentamos na vida e a estender a nossa visão limitada sobre o Rei Jesus. E nós vamos ver isso, meus irmãos. O Rei Jesus, ele manifesta o seu poder de maneira que nos desafiam. Vamos ver o primeiro desafio que o Rei Jesus, ele proporciona pelo seu poder. O primeiro desafio é a confiança nos planos de Deus. Vamos ver os versículos 35 a 38. Veja aí comigo. Versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes aos seus discípulos, Jesus disse o seguinte: passemos para outra margem. Embora Marcos ele não nos fale um relato detalhado, parece que Jesus, mais uma vez, está preocupado com ensinar. A gente viu desde o capítulo 1 que essa é a preocupação de Jesus. A mensagem dele é resumida: o reino de Deus é chegado, o evangelho sobre Deus é anunciado por mim, eu prego isso, e minha pregação é: arrependam-se e creiam no evangelho, que sou eu. Esse é o resumo. Depois, Marcos agora, no capítulo 4, se os irmãos recordam, nós vimos diversas parábolas onde esse ensino ele é estendido, ele é aprofundado por Marcos, e Jesus, ele sai, ele tem pressa para pregar o reino de Deus, para pregar que o reino é chegado. A gente vê isso no capítulo 2, quando os discípulos vão procurá-lo, não o encontram, ele diz: eu tenho que pregar para outros lugares, esse lugar já pregamos. As pessoas necessitam de milagres, etc., mas o importante é a minha pregação. E parece que isso está refletido aqui nesse versículo 35, porque Marcos, após apresentar essas parábolas, ele constata mais uma vez, vocês lembram que Jesus não tinha nem tempo muitas vezes de comer para atender a necessidade do reino de Deus. Então, mais uma vez, ele mostra essa prioridade da sua missão, e ele diz: olha, vamos para a outra margem, porque aqui já preguei. Então, os discípulos fazem o seguinte, versículo 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E os outros barcos o seguiam. Então, Jesus, ele passa o dia inteiro ensinando as pessoas, falando sobre os mistérios do reino de Deus e revelando os mistérios de uma forma mais profunda, explícita, clara, aqueles que de fato respondem positivamente, com fé, e têm o coração fértil ao reino de Deus e ao rei, e à palavra do rei. Então, os discípulos, eles despedem a multidão onde Jesus está ensinando no barco. Se os irmãos lembram, ele pegou o barco e fez do barco púlpito na margem do rio e vai ensinando as pessoas. Os discípulos despedem essa multidão que já foi ensinada, mas parece que existia tantas pessoas ali que não tinha a beira da praia, digamos assim, não estava só lotada, mas tinham barcos ao lado, e Marcos ele nos relata isso. E os outros barcos, eles, aonde Jesus ia, o seguiam. Então a multidão estava sedenta pelo ensino do rei e quer o seguir, mesmo pegando os seus barcos e usando seus barcos para atravessar no momento que poderia apresentar perigo, porque as viagens daquela época não são como as viagens de hoje. Mas eles não tinham GPS, eles não tinham um barco potente como nós temos hoje, que dificilmente naufraga, mas ainda assim naufraga. E à noite era um período perigoso, até para os pescadores mais experientes. Mas ainda assim, os discípulos obedecem à palavra do rei, e as multidões que tinham o barco resolveram seguir Jesus. E Jesus está se portando com a sua missão, com a pregação do evangelho. E versículo 37 diz: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco,
de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Versículo 38 diz: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles, os discípulos, o despertaram a Jesus. Então parece que os discípulos, eles obedecem a Jesus, eles entendem que o reino de Deus precisa ser pregado a outras pessoas. E perceba, Jesus acabou de falar parábolas sobre que revelam os mistérios do reino de Deus. E Jesus explicou aos seus discípulos essas parábolas de uma forma mais profunda. Mas parece que diante da adversidade que estava ali, não era uma adversidade pequena, porque nós já lemos no capítulo 1 e capítulo 2 que existiam pelo menos 4 pescadores experientes no grupo dos discípulos de Jesus. E ainda assim, parece que essa tempestade ela foi tão grave que ela socava, que ela arremessava contra o barco, e esse barco estava enchendo de água. Enquanto o barco estava cheio de água, Jesus está numa parte do barco dormindo, não num travesseiro confortável, como parece para a gente, mas num travesseiro talvez cheio de areia, que era um saco, ou de pedra. Então, uma dormida improvisada. Me parece que Jesus, aqui existe uma ambiguidade, estudiosos vão para um lado ou para o outro, mas eu acho que a palavra de Deus às vezes quer ser ambígua, para que a gente compreenda um panorama maior. E eu acho que Jesus ele estava tão cansado com relação àquele dia, pelos detalhes que Marcos nos dá, que ele, logicamente, aproveita a ocasião para dormir, que ele está cansado. Ele ficou pregando, evangelizando o dia inteiro, e aí aproveita essa viagem para dormir. E se os irmãos lembrarem das parábolas que foram faladas, você vai ver nos versículos 35 a 38, que nós vemos que o semeador, que é o Rei Jesus e os discípulos do Rei, eles semeiam a palavra de Cristo, e essa palavra, ela pode crescer e frutificar, apesar de parecer ser pequena. Depois, quando a gente vai para os versículos 26 e 29 do mesmo capítulo, nós vemos que essa palavra, a palavra de Cristo, ela cresce, apesar de o agricultor estar dormindo. De tanto que o agricultor deve ter confiança nos planos de Deus. E me parece que Jesus é esse agricultor que tem essa confiança. Ele tem confiança que as situações, as adversidades e tudo que os discípulos passam vão servir para o crescimento deles. Vão servir para que a palavra de Cristo ela cresça, apesar de não parecer visivelmente, porque a palavra de Cristo, como já vimos, cresce no coração dos solos férteis, daqueles que têm um solo fértil. Só que os discípulos eles ainda não compreenderam, mesmo Jesus explicando isso. E isso pode parecer um pouco com a gente, meus irmãos, porque nós devemos confiar no poder de Deus e na missão do rei. O rei já falou no capítulo 2 aos seus discípulos: olha, enquanto o noivo está aqui, vocês não precisam jejuar, mas vai existir lá na frente um momento que o noivo, de fato, não vai estar mais aqui. Mas esse não era o momento ainda. Os discípulos, assim como nós, parecem ter uma dificuldade de assimilar que o reino de Deus chegou agora, apesar de a situação não parecer, apesar de parecer muitas vezes que iremos sucumbir às adversidades, apesar do mar não parecer calmo, apesar da nossa confiança ela ser abalada diante das situações. Mas independentemente
das situações que ocorrem na nossa vida, Jesus Cristo, ele tem uma missão, e essa missão, ela vai ser cumprida, apesar dos seus discípulos. Foi isso que a gente viu nos versículos 21 a 25 do capítulo 4. Você lembra da candeia? A candeia é Jesus. Nada pode conter o Rei Jesus. O Rei Jesus, ele vai influenciar. A sua luz, ela vai resplandecer sobre as trevas. E ela vai alcançar lugares cada vez maiores e que não imaginamos, até redundar no novo céu e nova terra, na glória, no ápice, na árvore que Jesus fala, na árvore frondosa, nos arbustos grandes. Essas pessoas terão, os discípulos do Rei Jesus terão, se confiarem no poder de Deus e nos planos do Rei, vão usufruir desse momento majestoso, porque confiam no poder do Rei. Agora imagina para as pessoas que receberam esse evangelho, meus irmãos, passando por dificuldades tremendas, talvez muito maiores do que as nossas. Mais uma vez lembro que eles estavam sendo perseguidos, talvez sem trabalhar, talvez passando situações de fome, de miséria, mas ainda assim, lendo em algum lugar, em alguma casa, esse evangelho, alguém estava lendo para eles, e eles estavam lendo o mesmo texto que lemos hoje. E o que é que será que se passava na mente dessas pessoas? Será que eles viam então, como Paulo fala em Efésios, que todas as coisas, meus irmãos, estão apontando para Cristo? Esse texto, ele não está falando que diante do que você está passando, Deus ele vai acalmar as tempestades da sua vida para que você receba uma promoção no seu trabalho, ou para que você ganhe mais dinheiro, ou para que alguma situação da sua vida se solucione. Mas Deus está dizendo que Ele vai dar força para cada um de nós, para passar pelas tempestades da vida, porque todas as coisas vão culminar, estão apontando para Cristo, quer queira você acreditar, quer não queira. Esse é o plano de Deus, esse é o poder soberano do Rei, que tem todas as coisas sobre o seu controle. Se você não acreditar, a luz vai se espalhar. Se você não acreditar, os arbustos vão ser enormes do reino de Deus. Se você não acreditar, ainda assim, o reino de Deus, ele está crescendo. A questão é, será que você e eu, nós queremos nos apropriar desse Rei que coordena todas as coisas ao seu favor, não é ao nosso favor, não. Esse texto não está revelando que Deus, ele quer acalmar as tempestades da sua vida para você ter uma vida tranquila. Mas esse texto, ele está nos apontando, no final do texto, se você ler, para você e eu, nós respondemos, quem é este que acalma o mar? Será que nós temos nos apropriado do poder da ressurreição de Cristo e crido no seu plano soberano de que todas as coisas, apesar do que eu estou passando, apesar do meu cansaço, apesar de eu achar que todas as coisas estão contrárias à minha fé, a fé verdadeira, ela não sucumbe às situações da vida, não por causa de você nem por causa de mim, mas por causa do poder de Cristo, que opera em nós. O Rei, pelo seu poder, ele faz crescer a palavra dele no seu e no meu coração, e essa palavra, uma vez frutificada, ela multiplica apesar dos pesares, apesar das situações, apesar das doenças, apesar da morte, apesar de todas as coisas ruins que nós podemos enxergar no nosso mundo. Então veja, Deus está falando
que nós devemos ser otimistas, porque o poder de Deus está atuando, está em curso. Todas as coisas vão apontar para Cristo, estão apontando para Cristo agora. Esse é o poder de Deus. E Jesus, ele está dormindo, meus irmãos, porque ele confia nessa missão. Ele não vai morrer nesse momento, porque ele tem que morrer mais para frente. Ele já falou para os seus discípulos, assim como ele fala para nós, vivermos do poder da ressurreição agora, para nós confiarmos que não é por nossa força, que nós viveremos o reino chegado hoje. Nós iremos nos encorajar, nós iremos ter força, muitas vezes onde não parecemos ter força, por causa do rei que está dormindo e proporcionando crescimento da fé em nossos corações difíceis e falhos, apesar de muitas vezes não enxergarmos isso. Nós estamos vendo que o rei, ele manifesta o seu poder de maneira que nos desafia. O primeiro desafio é que nós devemos ter a confiança nos planos de Deus. Versículos 35 a 38. O segundo desafio é o reconhecimento da pessoalidade de Deus. Versículo 38 no final e versículo 39. Acompanhe comigo. Diz assim o texto, versículo 38. E os discípulos lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Então percebam, meus irmãos, pescadores, pelo menos 4 experientes, estão nesse barco. Se os irmãos verem um barco como era no primeiro século, que era esse momento aqui histórico, vocês vão ver que cabia mais ou menos 10 pessoas. Então não era um barco enorme, como nós temos as navegações hoje. E para um pescador experiente ter medo, é porque algo realmente era possível de acontecer. Parecia que esse barco ia afundar, porque estava forte, estava se enchendo de água. E enquanto estava se enchendo de água, Jesus estava ali dormindo. E qual a visão dos discípulos? Que não era a visão profunda do reino ainda. A visão dos discípulos é: Jesus está dormindo. Como assim? A gente está aqui tirando água, a gente está aqui fazendo alguma coisa, e Jesus está tranquilo ali. E qual é a visão deles? Jesus não se importa comigo. Só pode ser isso. Eu estou passando por um problema grande, eu vou morrer, algo vai acontecer na minha vida e Jesus, ele está dormindo. Jesus, não importa, você não se importa com a gente não? Será que alguma vez você e eu, nós já falamos isso em nossa vida? Isso diz muito sobre o nosso coração pecaminoso, meus irmãos. Nós estamos dizendo para Deus: Deus, você não é um Deus pessoal. Você não é um Deus que cuida de mim. Quando nós falamos isso. E Jesus, em vez de agir rapidamente repreendendo os discípulos, primeiro ele sana a situação. Ele fala, versículo 39, e ele, despertando, repreendeu o vento. E meus irmãos, antes de prosseguir, se você for pegar o capítulo 2, capítulo 1, e um capítulo mais para frente de Marcos, essa palavra repreender aparece 3 vezes, e todas as 3 vezes que ela aparece, ela se refere a poderes das trevas. Então parece que, embora seja o mar que esteja revolto, e perceba, a transição de Jesus de um ponto a outro é a pregação e a apresentação do reino de Deus, parece que as forças das trevas usam as situações naturais para fazer com que nós desviemos o foco e nós sejamos tentados e seduzidos a entender que o nosso Deus não está cuidando da gente. Então Jesus, Marcos usa essa palavra, na minha visão e na visão de outros estudiosos, para revelar isso. Se você ler a literatura da época, muitas daquelas pessoas
achavam que as tempestades, as coisas que aconteciam, revoltas no mar, eram poderes das trevas que se rebelavam contra a vida das pessoas. Então Jesus, ele repreende, talvez, esses poderes das trevas se revelando em coisas naturais que podem acontecer na minha vida e na sua vida, para que a missão do rei seja abafada em nossos corações, para que nós não pensemos que servimos um Deus pessoal que cuida de nós. E Jesus, então, ele age, versículo 39, e diz: acalma-te, emudece, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então Jesus, diferentemente das expectativas dos discípulos, ele se mostra um Deus preocupado, um Deus pessoal, um rei que está ali e já disse que ele se importa com os corações, com o seu e com o meu coração. Como ele não vai se importar com as forças das trevas atuando na sua vida e na minha vida, usando o curso natural deste mundo? Ele vai se importar. Esse é o Deus pessoal, meus irmãos. E às vezes nós, assim como os discípulos, nós temos um livro, nós lemos esse livro, que é as Sagradas Escrituras, e devido talvez a nós ficarmos tanto tempo nas escolas, nossos filhos passam muito tempo na creche, nas escolas, nós, essa geração, a minha pelo menos, passa muito tempo na faculdade, aí tem mestrado, aí tem doutorado, e a gente nesse mundo intelectual, às vezes quando vamos ler a Bíblia, nós achamos que é apenas mais um livro, que está ali, e que esse Deus, ele não é um Deus pessoal, mas ele é o Deus do livro. Ele não é um Deus que é uma pessoa, que tem emoção, que tem vontade, que tem pesar no coração. E principalmente no meu presbiteriano, que a gente já tem o mau apelido de ser sorveteriano, né? Os irmãos que são presbiterianos sabem. Ou seja, a gente não tem sentimentos. Isso revela um pouco do nosso orgulho, da nossa arrogância, que a gente não consegue se emocionar diante de Deus. Mas talvez, diante da sua esposa, do seu marido, da sua família, quando eles fazem um gesto inesperado de amor, talvez você chore. Talvez eu chore. Talvez nós choremos diante de um filme emocionante. Mas muitas vezes a gente não consegue chorar na presença de Deus, porque nosso coração diz que Ele é um Deus que não se importa, que Ele é um Deus que Ele não é um Deus pessoal, Ele não é um Deus que se envolve com a gente. Essa é a nossa tendência pecaminosa, igual os discípulos, eles tinham. Mas só que, meus irmãos, o nosso Deus, Ele mostra o contrário, que os nossos corações pecaminosos, diante do curso desse mundo, é seduzido a pensar que o mundo invisível e que o Deus invisível, que cada um de nós não enxergamos, nós não tivemos a oportunidade de estar nesse barco, mas nós tivemos a oportunidade de ler esse livro sagrado, e esse livro sagrado chegar a nós, e esse livro sagrado ser a preservação do próprio Deus que cuida da soberania, em sua soberania, para que chegue de uma forma inerrante, inspirada, e que possa ainda conversar com a gente, essa carta de amor. E talvez você e eu, nós estejamos achando que Deus é um Deus tão distante, que quando é o momento do louvor da igreja, muitos se calam. Perceba, meus irmãos, um dos hinos que nós cantamos é: cantemos ao Senhor, toda a terra cante ao Senhor. E novo céu e nova terra
que é o que aguarda todos aqueles que foram alcançados pelo Rei, vai ser um momento de cantar. Pode ler Apocalipse. E às vezes não cantamos porque não cremos que estamos cantando para uma pessoa e declarando o nosso amor, as nossas emoções e respondendo em amor ao Rei que se fez homem, que se encarnou, que resolveu passar por uma tempestade com os seus discípulos e acalmá-la diante da fraqueza de fé deles, que nós também temos essa fraqueza. Que cada um de nós, meus irmãos, possa lutar contra isso, contra a impessoalidade que o mundo quer nos conduzir com relação ao nosso Deus, porque nós não enxergamos esse reino. E nós precisamos um dos outros para lembrar que esse rei é real, que esse rei se relaciona com a gente, que ele se importa com os nossos sentimentos, que ele pode parecer não estar cuidando de nós, mas está. Porque ele morreu, ele ressuscitou, ele já provou o seu amor. E a resposta é: você prova como? Será que você prova, ou eu provo, não vindo à igreja? Será que eu provo o meu amor diante de Deus, não me inserindo na comunidade de fé que Ele proporcionou a nós, a Igreja Presbiteriana Memorial do Natal? Será que o meu dinheiro, os meus recursos são mais importantes do que esse Deus que está distante? Eu não enxergo, eu não sinto a presença dEle. E aí, por isso, eu não entendo a urgência do reinado. O tempo é chegado. O rei chegou, o rei está aqui, o rei está selado na sua igreja e o seu poder atua nos corações daquelas pessoas que têm o coração quebrantado para o rei. É um coração que se emociona, é um coração que sente o calor, que sente a presença do rei, apesar de invisível, está no meio de nós. Meus irmãos, nós estamos vendo que o Rei Jesus manifesta seu poder de maneiras que nos desafiam. O primeiro desafio foi a confiança nos planos de Deus, versículos 35 a 38a. O segundo desafio é o reconhecimento da pessoalidade de Deus. E o terceiro desafio que nós veremos é o encorajamento no Evangelho de Deus. Acompanhe comigo versículos 40 e 41. Diz assim o texto: então lhes disse quem? Jesus, aos seus discípulos. Disse o quê? Porque sois assim tímidos. E a nossa tradução foi suave, porque o texto original diz: porque vocês são medrosos. Porque vocês são medrosos. E aí Jesus ainda fala, imagina a gente ouvir isso do nosso rei. Como é que vocês não têm fé ainda? Versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, e a palavra aqui é meio redundante, então eu vou ler como se fosse uma tradução do original. Não é grande temor apenas, meus irmãos, mas é eles temeram com grande temor o que foi falado por Jesus. Eles temeram mais do que a tempestade, o que foi falado pelo Rei Jesus. E eles disseram uns para os outros o quê? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Meus irmãos, Jesus ele diz, olha, todas as coisas estão apontando para mim, a missão que eu vim vai ser cumprida, eu sou a luz que vai influenciar todas as coisas. No novo céu e nova terra, no reino por vir, vai ter um arbusto frondoso, grandioso, que é o tamanho do crescimento do reino e do reinado, pelo qual vocês não veem hoje. O reino está crescendo em corações de forma muitas vezes invisível. E Jesus ele fala assim, olha, por que vocês têm medo ainda? Porque
Eu estou dizendo que todas as coisas estão sobre o meu controle, o meu domínio. Eu tenho o poder sobre o tempo, sobre as adversidades, sobre tudo o que acontece na sua vida. Eu sou o Deus pessoal. Eu vim para a história, eu saí da eternidade, eu vim para a história, encarnei num corpo humano de tão pessoal que eu sou. E como é que vocês ainda têm medo das coisas? Eu estou explicando para vocês o reino de Deus. E eu sou o rei. Qual será o medo que você e eu nós temos hoje? O medo da morte, o medo de sair de casa, o medo de verem quem realmente nós somos. E, meus irmãos, eu não preciso conhecer o seu coração. Eu não preciso conhecer o coração de ninguém, porque as Sagradas Escrituras já diz que o seu e o meu coração são horríveis. Então, como é que a gente está com medo, às vezes, de se relacionar com o outro, porque a casa tem que estar arrumada, tudo tem que estar bonito, tudo tem que estar perfeito, porque eu quero mostrar que o meu cristianismo é assim. Mas Deus, Ele sabe os nossos corações. Ele sabe que nós somos pessoas vulneráveis, nós somos pessoas fracas. E ainda que Deus, Ele nos revele toda a Sagrada Escritura, na qual nós temos acesso, nós temos impresso, na nossa própria língua, nós temos várias versões. Nós estamos num evangelho afofado, num evangelho acomodado, meus irmãos, em comparação com os discípulos do Rei Jesus e com o público original desse evangelho. Eles estavam sendo perseguidos e, quem sabe, eles tinham só o evangelho de Marcos para encorajar a fé deles. Mas nós temos 27 outros livros sagrados e 39 outros livros sagrados do Antigo Testamento. E parece que ainda assim a nossa fé, ela não é desenvolvida assim como a fé dos discípulos. Porque talvez nós precisamos primeiro admitir que nós somos fracos. Romanos vai falar inclusive isso, Romanos capítulo 5, vocês são fracos. Deus salvou pessoas fracas. Deus não salvou fortes. Deus, Ele salvou pessoas desobedientes, pessoas que não queriam se relacionar com Ele. Foi essas pessoas que Deus salvou. Então, quem sabe nós precisamos reconhecer quem somos. Nós somos pessoas medrosas. Nós somos pessoas fracas diante das situações que se apresentam, porque a nossa fé não corresponde ao que temos em mãos. E Jesus está falando, como é que pode isso? Talvez nós devamos admitir que não cremos muitas vezes no poder do Evangelho. Porque nós temos medo de viver o Evangelho. Nós temos medo das pessoas verem quem somos, de conhecer a casa que moramos, de conhecer o dinheiro que recebemos, porque somos desconfiados. Porque somos pessoas individualistas. Que esse mundo é assim. Eu estava estudando um pouco um livro da Bíblia, estou tendo a oportunidade de estudar alguns livros em casa, e aí teve um autor que ele falou a seguinte aplicação, diante de um contexto difícil de responder, E ele falou assim, muitas pessoas responderiam, nesse contexto que eu estou falando, que a fé é sua e você toma a decisão individualmente. E nós cremos nisso. Nós não cremos que temos uma igreja e membros do corpo de Cristo para nos ajudar nas decisões da nossa vida. Nós temos medo que as pessoas tomem decisões por nós. Nós temos medo que
de se aconselhar com o pastor e líderes da nossa igreja e deles entenderem o que é que nós passamos e as nossas fragilidades, porque nós temos uma fé pequena. Nós temos um coração duro, de pedra. E os discípulos, eles estão mostrando isso. E Jesus está falando, vocês não têm o coração quebrantado ainda. E eles ficaram temerosos diante disso. Ficaram com grande medo. Eles tiveram mais medo do que Jesus falou, os aterrorizou mais do que a tempestade e os poderes das trevas. Será que nós também temos esse receio? Nós temos isso em nossos corações, que o Rei Jesus está falando, e o que Ele fala é mais importante do que todas as coisas na minha vida. A palavra de Cristo é prioridade, e deveria nos possuir de tal temor, para que vivemos isso em nossas vidas, e nós possamos não temer as situações, não temer o se relacionar profundamente uns com os outros, não temer chamar as pessoas à nossa casa, mesmo quando ela está desorganizada, mesmo quando não estamos no melhor momento da nossa vida, não temer de viver o reinado que chegou, o rei está aqui. Agora, nós devemos nos perguntar, assim como os discípulos se perguntaram, e nós devemos responder. Marcos, ele coloca esse questionamento para que eu e você, nós possamos responder. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E quem está lendo Marcos sabe quem é esse. Sabe que é o rei que morreu e ressuscitou. Sabe que este é o evangelho, é a boa notícia de salvação para a humanidade. Ele é um médico que veio para nos curar da principal enfermidade das nossas vidas, o pecado que nos aprisiona. Ele é este que veio para juntar pessoas que não se conhecem, que não sabem a criação do outro, mas existe uma coisa que une essas pessoas, é o poder do evangelho. E para viver no poder do evangelho. É por isso que Jesus, ele constituiu nós como seu povo. Não é para sentarmos nos bancos e irmos para casa, mas é para vivermos no poder do evangelho e frutificar e viver como se de fato, e aconteceu mesmo, o reino chegou. O rei está aqui. Meus irmãos, o medo nas nossas vidas é real. E todos enfrentam ele em algum momento, seja no dia a dia, seja nas tempestades da vida que ocorrem. E a pergunta é, como você e eu, nós vamos responder a quem é Jesus? Ele é apenas um personagem histórico? Ele é apenas um mestre? Como os discípulos responderam, mestre, ele é apenas isso? Ou ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo, ele é o Rei, que ele tem poder sobre todas as coisas, que todas as coisas vão apontar para ele e estão sendo conduzidas para a glória dele. A boa notícia, o Evangelho nos diz que Jesus, o Rei, não apenas acalma os ventos e as ondas, mas também, apesar dos pesares, ele traz a paz, que excede todo o entendimento, embora nós estejamos na tempestade e no medo. O Evangelho de Jesus nos desafia a viver além das nossas forças. Você pode ter chegado aqui hoje fraco, e eu sou fraco também. Você pode ter chegado abatido, e eu sou abatido por esse mundo também. Mas Jesus, ele está falando, confie no meu poder,
no poder da ressurreição dos mortos, que esse poder, ele é capaz de nos fazer viver os mistérios do reino de Deus, para que nós não possamos confiar em nós mesmos, nem nas soluções visíveis deste mundo, mas que nós possamos viver pela força que vem de Jesus, que morreu e ressuscitou, e tudo pode fazer em nossas vidas. Ele pode nos fazer vencer os pecados, Ele pode nos fazer passar por esses medos, Ele pode nos fazer desejar a vida eterna e o mundo vindouro. Se você ainda não crê nesse Rei, essa é a oportunidade que você tem, meu irmão, minha irmã, para reconhecer esse Rei. Vamos fechar nossos olhos e orar ao Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua santa palavra que nós lemos, pelo Evangelho de Marcos, esse teu servo fiel que escreveu a tua santa palavra, e hoje nós temos a bênção de ler e desfrutar dela, e sermos encorajados, desafiados, a nossa visão limitada, assim como os discípulos tiveram, que nós, Senhor, possamos alargar o nosso entendimento, os nossos corações, que o Senhor quebrante os nossos corações duros de pedra, para que nós possamos frutificar e reconhecer o teu poder, o poder do Evangelho, que nós possamos nos apropriar, Deus, desse poder soberano, de que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso coração, para reconhecer de fato o Rei e o reino, e viver a partir de hoje esse Evangelho, sem temer as situações que nos envolvem, sem temer os poderes das trevas que estão tentando abafar o Evangelho em nossos corações. Que o Senhor, através da sua força, nos encoraje, nos anime hoje, e dê, Deus, ânimo, para que nós possamos renunciarmos a nós mesmos e vivermos o reinado de Cristo, crendo nesse Deus que é pessoal, que se encarnou, que provou seu amor por nós, e que hoje escreve essa carta de amor para nós, para que nós possamos nos emocionar, chorar, sentir a sua presença e se animar com o reinado que Ele nos deixou para viver. Senhor, corrija os nossos pensamentos, não para este mundo, mas para o mundo vindouro, o porvir, a glória eterna, que nós possamos viver como cidadãos deste reinado. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus, amém.